gente está vendo concentração, tá? A gente viu dois tipos de concentração. A mais simples de toda, por isso que chama comum, é aquela grama por litro, gramas por ml, miligramas por litro, não importa qual que seja a unidade. E a concentração molar, tá? Que apesar que hoje em dia não está usando muito molar, está usando quantidade de matéria. E a quantidade de matéria aqui que a gente vai ver é sempre mol por litro. Aí a gente viu que existe uma propriedade passar mol para massa e vice-versa, através da massa molar. E a gente viu que a massa molecular, ela é praticamente igual à massa molar. Pelo menos o valor. Então, vou colocar aqui, ó, numericamente igual, pelo menos o valor. A molecular termina em U, que significa unidades, e a molar termina em gramas por mol, mas o valor é o mesmo, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Se a água, por exemplo, for 18 U para molecular, para massa molar vai ser 18 gramas por mol. Então, já que a gente está falando de massa molecular ou fórmula molecular, a gente vai falar mais um pouco dessas fórmulas, tá? Que sempre está caindo. A fórmula centesimal, quando eu pego a minha fórmula e coloco em porcentagem, tá? Por exemplo, água. A água, quando eu coloco aqui, são os coeficientes. Significa o quê? Significa 2 mol de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Mas eu posso colocar em porcentagem. Lembrando que quando a gente trabalha com porcentagem, a minha referência é sempre 100, tá? Isso é fácil. A mínima, o próprio nome já fala. Qual que é a diferença da mínima molecular? Por exemplo, vamos pegar a glicose aqui, ó, que é C6H12O6. Vou pegar a água. Posso pegar aqui a água. Olha aí, ó. Se você observar, aqui eu posso dividir, se eu quiser, não que eu vou fazer isso, mas se eu quiser eu posso dividir todos os números aqui por 6. 6 dividido por 6 dá 1, então eu vou deixar ali. 12 por 6 dá 2 e 6 por 6 dá 1. Ó, então quer dizer que essa molecular, eu só inverti aqui, né? Deixa eu inverter aqui de novo. C6H12O6. Vou dividir isso aqui por 6 e vou subir aqui, ó. Vou pegar a água. A água não tem como dividir, não. Porque a base da divisão é eu pegar algum número e dividir por todos. Aqui não tem como. O oxigênio é 1, vou dividir por ele mesmo. Então, vou deixar aqui, ó. Nesse caso aqui, a fórmula mínima é a mesma da molecular. Aqui a fórmula diferenciou. Agora, por que diferenciou? Aqui são as proporções maiores, aqui são as proporções menores. Vamos entender isso aqui melhor? Vamos lá. Isso aqui é só introdução, nós vamos ver cada um agora. Então, ó, qual é a linguagem universal para representar uma substância? Todo mundo já sabe, as fórmulas. Fórmula, por exemplo, da sacarose, né? Tá aqui o cristal ali, ó, o açúcar e a água, né? Sim, básico. De acordo com o Bolsonaro, a gente não sabe a fórmula da água, né? Vocês viram lá, né? Deixa eu falar. Então, a fórmula, o que significa? Indica os elementos químicos, tá? Que formam a substância química e a proporção entre elas. Então, fácil, né? A água, você tem hidrogênio e oxigênio, 2 mols de átomo de hidrogênio e 1 mol de átomo de oxigênio. A sacarose, você tem aí 12 de carbono e assim vai, 22 de hidrogênio e 11 de oxigênio. Isso aí é fácil, tranquilo. Agora, vamos para as fórmulas. Nós temos 3 tipos, tá? A molecular, que é a mais fácil de todas, que é cobrado demais, principalmente em moléculas orgânicas. Sempre está caindo, não uma questão toda, mas sempre uma opção ou outra sempre tem. E a fórmula mínima percentual que a gente vai ver agora. Primeiro, fórmula percentual. Como eu falei, a fórmula é em porcentagem, ou seja, em 100 partes.
Quando eu falo porcentagem, esse 100 pode ser 100 mol, 100 quilos, 100 gramas, 100 miligramas, 100 ml, qualquer coisa que seja indicativo de massa. Ah, mas acabou de falar 100 litros? Opa, então vamos aqui, vamos colocar no nosso mural aqui, ó. Existe uma forma de eu transformar volume em massa, que nós já vimos isso, né, usando a densidade. Então, a densidade vai transformar volume em massa, e massa em volume. Então, tranquilo, vamos para frente. Vamos ver como que isso funciona aí, ó. Isso é possível porque, de acordo com as leis das proporções de Proust, toda substância pura contém uma proporção fixa de elementos, não importa a massa. Assim, podemos descobrir qual é a porcentagem em massa ou a composição centesimal, é a mesma coisa, tá? De cada elemento, por meio da análise de massa. Como assim, professor? Vamos ver. Vamos partir para o exemplo aqui, ó, direto. A água oxigenada é uma solução de peróxido de hidrogênio, fortemente antisséptica, ou seja, né, mata bactérias demais, por liberar O2. A maioria das bactérias são anaeróbicas, ou seja, elas não precisam de oxigênio para sobreviver. É que a gente não precisa do gás carbônico para sobreviver. Aí tira o oxigênio e coloca gás carbônico, todo mundo morre. Mesma coisa com as bactérias. Depois nós vamos ver isso aqui melhor agora. Os percentuais em massa de hidrogênio e oxigênio desse composto são quanto? Eu quero saber a porcentagem. Então vamos resolver aqui, ó, o primeiro exercício. Eu sei que a água oxigenada é essa aqui, e eu quero saber a minha porcentagem de hidrogênio e a minha porcentagem de oxigênio, tá? Toda vez que eu falo de 100%, 100%, não sei se vocês concordam, significa o meu valor total, tá? E qual que seria o valor total aqui? Ele não deu. Então seria o quê? A minha massa molecular, seria o valor de toda a massa. Então vamos calcular aqui. 2 hidrogênios mais 2 oxigênio. Cada hidrogênio pesa 1, isso aqui é a tabela periódica, ou vai dar no exercício, ou ele vai dar na tabela. Nesse caso aí, tem na tabela. Né? No caso do Enem, eles não dão a tabela, mas eles dão os valores para você trabalhar. Então, vou fazer essa conta aqui, ó, 2 mais 32. Então, ó, 34. Se eu colocar 1 é massa molecular. Eu quero colocar gramas por mol, tá? Que é a massa molar, tá? Então, ó, veja bem, pessoal. Eu vou calcular agora a minha porcentagem do hidrogênio. Então, eu vou comparar o meu hidrogênio com o meu valor total. Regra de 3, tá? Isso é facinho, ó, quer ver? Qual que é o meu valor total? 34 gramas. Esse é o meu valor equivalente a 100%. E eu quero saber a minha porcentagem do hidrogênio para quanto que eu tenho de hidrogênio. Quanto que eu tenho de hidrogênio aqui, ó? No total eu tenho 2. Então eu venho aqui, ó, e coloco 2. Então, vou tirar essa porcentagem aqui, vou colocar x, é melhor. Então fica 34x é igual a 2 vezes 100. Então x é igual a 200 vezes 34. Então, fazendo essa conta rápido entre aspas, né? Porque eu vou abrir aqui a calculadora e nós vamos fazer. 200 dividido por 34. Então, vamos lá, vai dar 5,88. Quase 5,9. Tá aí. Preste atenção aqui, ó. Nesse caso, eu não precisaria nem fazer do oxigênio, pessoal. Porque se os dois, hidrogênio e oxigênio, se eu somar os dois vai ser 100%. Se eu achei do hidrogênio que é 5,8, então automaticamente eu vou achar do meu oxigênio. Mas eu vou fingir que eu não sei disso, para a gente treinar isso aí, tá? Então o que eu vou achar agora? Eu vou achar a minha porcentagem do oxigênio. Então eu vou comparar o meu oxigênio com o meu valor total, tá? Então vou fazer isso aqui. 34, tá? Igual a 100%. Eu quero saber qual que é do oxigênio. Qual que é do oxigênio? 32.
Então tá aí. Então eu vou colocar aqui, ó, 32 vai ser x. Então x é igual a 32 vezes 100 dividido por 34. Beleza? Isso é fácil, hein? Tranquilo. Então vamos lá, ó. 32 dividido por 34, 94,11. Aí, olha como que eu represento aqui, ó. Eu vou representar a minha fórmula centesimal, tá? Qual que é a minha fórmula centesimal? H, achei ali, ó. 5, deixa eu colocar de acordo com... Ó, vamos colocar lá, ó. A resposta vai ser letra D de dado. Então, eu vou colocar, ele arredondou para 5,9% e o oxigênio, 94,11%. Então, tá aí. Tá? Beleza? Simples, simples. Vamos fazer mais, tá? Exemplo, tá aí um, né? Vou colocar aqui o 2. Vou fazer mais. Olha lá, ó. Uma substância pura de massa igual 32 gramas. Então, ó, a minha massa da substância total foi de 32 gramas. Aí foi submetido a uma análise elementar e ele verificou que tinha 10 gramas de cálcio, ele verificou que tinha 6,8 gramas de carbono e ele verificou que tinha 15,92 gramas de oxigênio. Qual que é o teor de porcentagem de cada elemento? Então, vamos fazer. Professor, ali foi fácil, beleza, ele deu a forma molecular. Então, pela forma molecular, eu descubro a massa molar. E aqui, ele não deu a massa molecular, o que que eu faço? O que nós aprendemos? Que 100% é o valor total. Espera aí, ele deu o valor total? Deu. Então pronto, a minha regra de 3 vai seguir o mesmo raciocínio. Então ele não precisa dar necessariamente a massa molar. Se ele dá o valor total da substância, que é, nesse caso é 32, vai valer os meus 100%. Aí eu vou achar de cada um agora. Vou fazer do cálcio, aqui eu vou colocar 100%, que é agora do carbono. Aí eu vou achar do carbono. Aqui eu vou colocar 100% e vou achar do oxigênio. Então, vamos fazer tudo isso aqui, ó. X é igual a 100 vezes 10 dividido por 32. Aqui, X é igual a 6,08 vezes 100, 608 dividido por 32. X é igual a 1.592 dividido por 32. Pronto. Vou fazer cada um aí, ó. Fácil. Ó, 1.000 dividido por 32. Dá 31,25. Então tá aí, ó. 31,25%. O outro, 608 dividido por 32. Dá 19%. Lembrando que se eu somar os dois e subtrair por 100, que é o que falta, também vai dar o resultado. Tá? Isso aí numa questão de Enem é fantástico, porque aí você evita contas. 1.592 dividido por 32. 49,75%. Se eu somar os dois, tem que estar pelo menos 99,99, porque às vezes por arredondar, às vezes não dá. Então vamos colocar aqui a minha composição aqui, ó. Cálcio foi de quanto? 31,25%. Carbono foi de 19%. E o oxigênio, quase 50%. Então tá aí. Tá? Então tranquilo. Vamos fazer mais um? Olha aqui, ó. Esse aqui é um pouquinho mais difícil e esse aqui é um pouco mais adaptativo. Olha ali, ó. Vamos ler aqui, ó. Eugenol. Ó, eugenol, pessoal, é um álcool. Termina em quê? Em ol, tá? Vamos pega o nome aí, ó. É componente ativo do cravo da Índia.
e tem a massa molar 160 gramas. Opa, então deixa eu anotar aqui, ó. Massa molar 160 gramas, tá? Por mol. E a fórmula empírica, ele não deu a fórmula molecular, hein? A fórmula empírica, C5H6O, tá? Beleza? Aí o que ele quer saber? A porcentagem só do carbono. Então, beleza. Pessoal, veja bem aqui, ó. Se eu quero só do carbono, seria o quê? Esse valor aqui, ó, seria o meu valor total. 160% para 100%. E esses 5 carbonos, 5 vezes 12, seriam... Mas isso aí é errar. Sabe por que isso aí é errar? Porque ele deu a massa molar da minha fórmula molecular. Uai, professor, como que você sabe disso? Uai, olha aqui, ó, vamos fazer essa conta aqui. Ó, 5 carbonos mais 6 hidrogênios mais 1 oxigênio. Cada carbono pesa 12, cada hidrogênio pesa 1 e cada oxigênio pesa 16. 5 vezes 12 até meia-noite é 60, né? Mais 6 mais 16. Então, 6 mais 16 dá 22, com mais 60, 70, não, 20, né? 82 gramas por mol. Pessoal, se você observar, 82 gramas por mol não bateu com 160 gramas por mol. Então, quer dizer que ele não deu a massa, da fórmula que é essa aqui, ó. Essa aqui a gente chama de fórmula mínima. Ah, professor, por quê? Porque ele falou. A única constatação que eu estou fazendo é que ele não falou para mim a quantidade de massa que tem essa fórmula mínima. Eu descobri aqui, ó. Agora, só que tem um problema. Se ele falou 160 numa fórmula molecular, e a gente sabe que a fórmula molecular muitas das vezes é diferente da mínima, porque a molecular tem muito mais átomos do que a mínima, porque a mínima é a proporção mínima onde eu possa dividir, é tipo o MMC, né? Você vai dividindo até chegar até não dividir mais. Então significa que aqui tem mais carbonos, mais hidrogênios e mais oxigênios que desses 82. Então, como que eu vou fazer aqui? Agora vem o pulo do gato aqui, ó. Olha aqui, ó. Como que eu comparo a minha fórmula mínima com a minha fórmula molecular? Nós começamos na aula falando desse cara aqui, ó, de Prost. Prost e Lavoisier, né? Lavoisier é... Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, as massas são constantes. Lei das proporções constantes. Ou seja, o que eu tenho antes eu tenho que ter depois. Agora, Prost falou das razões. Se eu dividir ou se eu multiplicar, sempre vai ser a mesma razão, sempre a mesma proporção. Ou seja, se eu tenho aqui carbono 1 e aqui 6, não importa. A proporção é multiplicada por 6, sempre vai ser assim. Tá? Aqui de 2 para 12, multiplicou por 6, ou seja, está vendo que existe um fator comum aqui, ó, que é 6. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar esse raciocínio aqui, ó. Qual que é o fator de proporcionalidade aqui? O 6, nesse caso. E aqui, professor? Não sei. Eu não sei, porque eu não tenho as duas fórmulas para comparar, eu tenho a mínima, mas eu não tenho a molecular. Porém, eu tenho a massa molecular, eu tenho a massa mínima, só que eu não tenho minha constante de proporcionalidade. Então, vamos fazer aqui, ó. O que seria? A minha fórmula mínima, olha o raciocínio aqui, ó. A minha fórmula mínima, se eu multiplicar pela, no caso aqui é 6, vai dar a minha fórmula molecular. Pronto. Foi isso aqui que nós vimos aqui, ó. Se eu pegar a mínima, multiplicar pelo que eu dividi ali, vai dar a minha fórmula molecular. Pronto. A fórmula mínima, eu sei quanto que é. É 82. E a fórmula molecular é 160. Então, N é igual a 160 dividido por 82, tá?
Eu não sei quando dá, não. Vamos lá. 160 dividido por 82. Aproximadamente 2, tá? Então quer dizer que o fator aí é 2. Então, olha aqui, eu posso pegar a minha fórmula mínima e achar a minha fórmula molecular. É só multiplicar por esse 2 aqui, ó, que é aquele 6 ali, no caso aqui é 2. Então a minha fórmula molecular vai ser C10, H12O2. Tá? Agora sim eu posso achar a minha porcentagem do carbono. Lembrando que ele não quer do hidrogênio e oxigênio, só quer do carbono. Então vamos fazer aqui, ó. Como que eu faço? Pego o valor total e igualo a 100%. Qual que é o valor total aqui? 160. Então fica 160 é 100%. E do carbono? Carbono eu tenho 10 carbonos, então fica 10 vezes 12. Então, só de carbono eu tenho 120 gramas, quase a molécula inteira. Então, fica 120, vai ter X. Então, X é igual a 120 vezes 100, dividido por 160, tá? Então, vamos lá. 120 dividido por 160 vai dar 75%. Então, tá aí, ó. Só do carbono vai ser 75%. Então tá aí, pessoal, 3 maneiras diferentes de representar a fórmula percentual. Não foge disso aqui não, tá? Quando ele dá a massa molar e eu igualo a 100%. Quando ele dá uma massa aleatória, não é a massa molar, mas ele dá uma massa total. Ou quando ele não dá a massa que eu preciso, que ele, no caso foi 160. Se eu tivesse feito 160 para 5 carbonos, eu tinha errado. Eu acabei descobrindo a minha fórmula, de fato, molecular. Tá? Vamos mais. Fórmula mínima, né? Por exemplo, nós vimos aí da glicose. Fórmula molecular 6, 12, 6. Então a proporção é 6 para 12 para 6. Essa proporção, ela é fixa, lei de Prost. Se eu dividir isso aqui por 6, fica 1, 2 e 6. Então, a proporção de 1 para 2 para 1. Porque é a mesma coisa de 6 para 12 para 6. Quando eu coloco a proporção de 1 para 2 para 1, é a mesma coisa disso aqui, só que com números diferentes. Tá? Olha aí, tá? Não importa qual é o valor. É que nem tirar o mínimo. Tá? Então, beleza. Vamos para frente. Fórmula mínima. Tá aí, alguns exemplos aí, ó. A água, a fórmula mínima coincide com a molecular porque não tem como eu dividir nada. A peróxido de hidrogênio dá para dividir. 2 e 2 eu divido tudo por 1, então HO. Glicose dá para dividir. O ácido sulfúrico não dá para dividir. O 2 e o 4 dá, mas o S não dá, porque ou você divide por tudo ou não faz nada. Sacarose também não dá, porque eu tenho 2 pares, só que eu tenho um ímpar e atrapalhando tudo. Aí não tem uma fórmula. Tá? Lembrando que a fórmula mínima sempre é números inteiros, tá? Por exemplo, aqui, da calculadora, deu 1,95. Eu não vou usar 1,95, tá? Isso não existe. Nós vamos ver agora resultados que dá número com vírgula e eu vou transformar em números inteiros, tá? Porque não tem como trabalhar com fórmula. Você nunca viu uma fórmula, apesar que toda fórmula molecular é número com vírgula, né? Por quê? Porque a massa atômica ela é a massa ponderada. Lembra lá? É a ocorrência do que ela tem na natureza vezes a massa que eu achei. Então o cloro, por exemplo, tem o cloro 37 e o 35. A ocorrência dos dois se coloca, faz a média ponderada, dá 35,5. Né? Então todos os átomos acabam sendo... se você pegar a tabela periódica mais afinada, você vai ver que tem até 4 casas, 5 casas decimais. Né? Só que a nível de vestibular, a nível de Enem, a gente não vai fazer isso, até porque não é cobrado isso aí. Agora que já compreendemos o conceito de fórmula mínima, vamos trabalhar com as duas. Fórmula percentual para a fórmula mínima. Olha o que nós vimos aqui, ó. Eu parti da fórmula mínima para a fórmula percentual. Peguei a mínima, descobri a molecular e fiz do jeito que eu já estava fazendo. Só que agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar a fórmula percentual, por exemplo aqui, ó, que é essa aqui, e daqui eu vou descobrir a mínima. Esse é o desafio de agora, vamos lá?
Por exemplo, eu tenho 5,32 gramas de pirofosfato de sódio, que contém 1,84 de sódio, 1,24 de fósforo e 2,24 de oxigênio. Para descobrir a porcentagem em massa, isso aqui eu já coloquei os dados porque a gente já sabe já. Vou colocar a minha massa total 100% e vou colocando para cada um para achar, né? Vou colocar aqui, ó, do sódio, vou colocar do fósforo e vou colocar do oxigênio. Já achei a minha porcentagem. Então tá lá, ó, Na34 e assim vai. Então já achei a minha porcentagem. Por quê? Porque às vezes ele quer que você descubra a fórmula mínima da percentual, só que ele não deu a fórmula percentual. Aí você precisa descobrir. Aí como que descobre? É o jeito mais fácil. Tá aqui, ó. Ou pela massa molar, que se iguala a 100%, ou pela massa aleatória que ele deu, e também não me interessa se é massa molar ou não. Tá? No caso aqui, ele não deu massa molar. Ele deu uma massa aleatória, não importa. Essa massa aleatória é o total da substância, que é 100%. Então, não importa. Então, vamos lá. Primeiro passo. Descobrir a proporção mínima achando o número de mols. Então, vamos apagar aqui, para a gente começar a trabalhar esse raciocínio aqui. Vamos lá. Para descobrir a proporção mínima entre esses elementos dentro da fórmula, basta dividir cada uma dessas massas respectivas pelas massas molares. Como assim? Ué, eu vou pegar o sódio aqui, ó, e vou descobrir o número de mols. Eu vou pegar o fósforo e vou descobrir o número de mols. Vou pegar o oxigênio e vou descobrir o número de mols. Tá? Como que eu faço isso? Vou pegar a massa, dividir pela massa molar. Então, vamos lá, qual que seria a massa? Cadê a massa? Vamos voltar lá, né? Do sódio, eu tenho 1, pessoal, isso aqui a gente já fez, tá? Porque é isso aqui, ó. É porque ele falou em forma de fórmula, né? Mas, por exemplo, do sódio, o sódio é 23 gramas por mol. Como que eu descubro o número de mols? Ficou fácil, ó. 23 gramas está presente em 1 mol. A do sódio é 1,84 gramas. Eu acho aqui o número de mols. Que é que já sabe aqui, ó. É a função da massa molar fazendo essa... Aqui, ó. Eu quero a massa que ele deu e vou transformar em mols, tá? Então, se você observar aqui, ó, X é igual a 1,84 dividido por 23. Por isso que ele falou que basta dividir a massa pela massa molar. Só que a gente não vai fazer tão decorado assim, né? Vamos dividir aqui. 1,84 dividido por 23. Dá 0,08. Então tá aqui, ó, achei. 0,08. O fósforo para mols. O fósforo é 1,24. Então, como a gente já sabe esse raciocínio aqui, ó, já vou aplicar aqui, ó. 1,24 dividido pelo fósforo. E o fósforo é 31, que com certeza ele vai dar aqui, né? Deu 31. E o do oxigênio? O oxigênio vale 2,24. A gente sabe que é 16. Então, vamos fazer essas divisões aqui. Vamos lá. 1,24 dividido por 31. Então dá 0,04. Vocês estão percebendo que está dando coisa horrorosa. Está dando com vírgula. Ou seja, a gente vai ter que achar uma maneira de tirar esse número com vírgula. Porque você não, né, fazer uma fórmula Na008, P004, não vai rolar. Então 2,24 dividido por 16. 0,14. Tá aqui, ó, 0,14. Tá aí. Agora a pergunta é, como que eu transformo um número com vírgula, ou seja, um número decimal, em um número inteiro? Como que eu faço isso? Aí eu vou para o meu segundo passo. Qual que é o meu segundo passo?
Eu vou dividir todos os números pelo menor. Qual que é o menor aqui? 004. Então, eu vou dividir todos por 004. Olha, professor, por quê? Veja bem, eu estou tentando criar uma maneira, só que essa maneira que eu dar vale para 100% do exercício. Né? Não é aleatório, não. Por que vou dividir pelo menor número? Porque a gente sabe que numa equação matemática, o que a gente fazer para um e fazer para todos, está tranquilo. Ou seja, por exemplo aqui, ó, eu tenho 2x igual a 10. Se eu dividir isso aqui por 2 e isso aqui por 2, eu posso. Desde que eu divido os dois. Se eu fazer 2x igual a 10 e assim, vai ser a mesma coisa, quer ver? 2x igual a 10, x é igual a 5. Se eu for fazer aqui, é a mesma coisa, ó. X corta aqui, então dá x, e 10 por 2, 5. Dá. Se eu elevar os dois ao quadrado, posso também? Posso. Posso jogar raiz? Posso. Posso multiplicar por 100? Posso. Desde que eu faça para todos, eu posso fazer que não vai alterar o resultado. Então, por isso que eu vou usar esse artifício matemático. Eu vou pegar aqui, ó, do sódio, 008 dividido por 004, tá? O P, o fósforo, 004 dividido por 004 e o oxigênio, 014 dividido por 0,04. Eu espero que esse artifício me dê números inteiros. Então vamos lá, 008 por 004 já dá 2. Aqui também dá 1. E 014 por 004, vamos ver quanto que vai dar. 014 dividido por 004. Dá 3,5. Nós temos um problema. Ainda continua com o número com vírgula. Professor, esse primeiro passo, ele é garantido? Não. Mas é o primeiro passo que tem que fazer todas as vezes. Qual o passo, professor? Dividir pelo menor número. Dividir, deu inteiro, acabou o exercício ali. Professor, dividir pelo menor e não deu o número inteiro, o que você faz? Mas aí que vem o mais fácil. Aí vem o segundo passo. Você vai multiplicar tudo por 2. Eu posso isso? De novo. Se eu fazer para todos, eu posso fazer. Mas então por que não multiplica por 4? Não, porque aí vai ficar numa fórmula muito grande, não precisa. A fórmula molecular, a origem dela, o sentido dela é sempre buscar os menores números que interagem entre eles, não números grandes. Então eu vou multiplicar tudo por 2. Ó. Então aqui ó, dá 4, aqui dá 2 e aqui dá 7. Pronto. Agora eu tenho aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, Na4, P2O7. Então esse é a minha molécula, tá? Professor, e se não der o segundo passo? Não, aí não. Sempre vai dar o segundo passo. A maioria no primeiro já rola, já finaliza, tá? E alguns vão para o segundo passo. Depois do segundo passo não tem isso não, tá? Beleza? Então é o segundo passo e o terceiro multiplicar por 2. Tá beleza? Ok? Então, fórmula molecular. Essa fórmula indica a quantidade real em que os átomos de cada elemento aparecem na molécula. Por exemplo, nós já temos a fórmula mínima e a fórmula percentual do pirofosfato. Vamos pegar aqui a fórmula percentual também. É 34,50. Não vai caber aqui, né? Fica grande. Vamos apagar aqui, ó. Vamos. Eu tenho a fórmula mínima e eu tenho agora a fórmula percentual que nós fizemos, só não calculamos aqui no quadro porque já fizemos 3 exemplos parecidos. Então, P, 33,31% e o oxigênio, 42,1%. Tá? Beleza. Aí, por exemplo, já temos a fórmula mínima. Aí, a partir de qual delas
e sabendo a sua fórmula molecular, que é 276 gramas, podemos chegar à sua fórmula molecular, relacionando as porcentagens em massa com a massa molecular do composto. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar a minha fórmula percentual ou centesimal, é a mesma coisa, e eu vou achar a minha fórmula molecular. Tá? Então, vamos fazer isso? Vamos. Veja bem, eu vou fazer o processo inverso, que é esse aqui, ó. Ó, eu já tenho a minha massa molar, que é 266, vai equivaler a 100%. Só que aqui eu já tenho a minha porcentagem. Então eu vou achar a minha quantidade aqui, ó. Vamos lá, então? Ó, sódio. O que nós temos aqui, ó? O valor total, que vale 100%. E quando o sódio eu tenho 34,59%. Aí eu quero saber a quantidade de sódio. Só que aí, olha o pulo do gato aqui, ó. Quando eu coloco essa quantidade de gramas aqui, eu já vou colocar do sódio aqui, ó, que é 23. Só que eu não sei quanto sódio eu tenho. Porque eu sei a massa do sódio. Ó, veja bem, eu estou economizando 2 regras de 3 em uma só, tá? Você poderia achar o X, depois eu colocar para 23 para achar o número de mols. Eu já estou fazendo uma coisa só. Esse X é o que? A quantidade de sódio, porque a massa eu já tenho. Então, estou colocando a massa do sódio vezes a quantidade. Como assim, professor? Porque como que eu acho a massa? 4Na, 2P mais 7O. Só que a massa do sódio eu já tenho, que é 23. Ué, professor, mas por que você não coloca esse 4? Porque ele falou que isso aqui é fórmula mínima. Ele quer a fórmula molecular. Tá? E por que você não faz que nem aqui? Porque eu não tenho a massa molecular dela, a mínima. Posso fazer por aqui? O que vocês acham? Dá para fazer desse jeito aqui? Relacionar a massa da fórmula mínima com a molecular e achar o N? Pensa aí. Eu vou fazer aqui e vou para lá. Vamos fazer esse raciocínio aqui primeiro. Agora é só fazer conta, hein? Vamos lá fazer? Ixi, mas que conta grande. Então fica x é igual a 266 vezes 34,59 dividido por 23 vezes 100. Então vamos fazer isso aqui. Vai dar 266 vezes 34,59 dividido por 23. Vai ficar 4. Tá aí. 4. Vamos achar agora do fósforo. Vamos lá? Valor total é 100%. E qual que é o valor do fósforo? 33,31%. E eu quero saber quantos fósforo, e eu já vou colocar a massa do fósforo para economizar. A massa do fósforo a gente já sabe que é ali, ó, 31. Então, X é igual a 266 vezes 33,31 dividido por 31 vezes 100. Vamos fazer aqui. 266 vezes 33,31 dividido por 3100. Vai ficar aproximadamente 2,85. Vamos agora para o oxigênio. Então vamos lá. Oxigênio. De novo, mesmo raciocínio, ó. 276, 100%, tá? Agora o que eu vou achar? Do oxigênio, 16. Vou colocar o X já para facilitar. E o oxigênio ali é 42,1. X é igual. Então vamos ler? X é igual a 266 vezes 42,1 dividido por 16 vezes 100. Vamos fazer essa conta. Então, 266 vezes 42,1
dividido por 1.600. Vai dar aproximadamente, vou colocar 699, vai dar 7. Alguma dúvida aqui? Se tiver, pode falar. Então, o que a gente fez? Do sódio, 34,51. A do fósforo, eu acho que eu errei, né? Lá é 23, pessoal. Ó. Eu tô zarou, hein? 23. Não, vamos melhorar isso aqui, então. 23. Não muda nada, só a resposta do exercício. Coisa pouca, só tudo. Então, de novo, 266 vezes 23,31 dividido por 31. Vai dar aproximadamente 2. Então, tá aí. Beleza? Agora, essa que a gente achou, pessoal, é a fórmula molecular ou é a fórmula mínima? Depende. Você usou o valor total de qual? Da mínima ou da molecular? Da molecular, ele falou para mim. Então, eu achei a fórmula molecular.